Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu vou falar sobre a linguagem dos controles financeiros empresariais. Para iniciarmos a falar sobre esse tipo de assunto, eu gostaria de trazer uma visão ampla, mais completa da área financeira. Vamos entender a área financeira da empresa considerando três ambientes, onde o primeiro ambiente nós vamos nomeá-lo de ambiente financeiro. O segundo ambiente nós vamos chamar de ambiente econômico e o terceiro ambiente nós vamos chamar de ambiente patrimonial. Uma vez que temos esses três ambientes presentes, vamos agora entender quais são os controles específicos de cada um desses ambientes. Então, começando com o ambiente financeiro, nós vamos identificar os controles relacionados a este ambiente. O primeiro controle do ambiente financeiro é o contas a pagar. O segundo controle é o contas a receber. O terceiro controle é o controle diário de caixa. O quarto controle é o controle bancário. E o quinto e último controle é o fluxo de caixa. É bom entender que cada um dos ambientes, além de trazerem seus próprios e específicos controles, trazem também seus relatórios de análise e de estudo. Cada relatório representa uma visão diferente da empresa, onde esses relatórios se complementam nesta análise da gestão. Ainda falando sobre o ambiente financeiro, já que já sabemos quais são os seus principais controles, é importante também percebermos que esses ambientes também trazem uma linguagem específica. A linguagem que se fala no ambiente financeiro é conhecida como a linguagem do regime de caixa. O regime de caixa deve ser entendido como algo de recurso que entra ou sai da empresa de forma imediata. Para dar um exemplo, vamos imaginar que a empresa tenha registrado no seu conta a pagar um pagamento de uma conta de energia que o vencimento é o dia de hoje. Se no dia de hoje esta empresa é efetiva, concretamente faz o pagamento desta energia, sai do seu caixa esse dinheiro para pagar esta conta de energia, essa saída foi imediata e efetiva, então estamos falando do regime de caixa. O regime de caixa é exatamente esta relação do que entra ou sai dos recursos financeiros da empresa de maneira efetiva e imediata. Bom, é importante também que se entenda que no ambiente financeiro ele traz, além dos seus controles, esse relatório macro, que é o grande resumo de todos os controles que chamamos de fluxo de caixa. O fluxo de caixa nada mais é do que um grande resumo de tudo que é pagamento, de tudo que é recebimento da empresa, e no final ele apresenta um saldo que chamamos de saldo financeiro. É importante lembrar que não se pode confundir este saldo financeiro do fluxo de caixa com o lucro, a apuração de lucro da empresa. São duas coisas totalmente diferentes. Infelizmente, existe muita confusão em muitas empresas e que adotam como lucro o saldo financeiro e entram nessa grande confusão financeira onde se pratica a ideia de que a empresa tem lucro a partir do que ela tem na sua conta bancária. Então,
Tudo isso é importante para que nós possamos alinhar e ter um entendimento mais preciso a respeito dos conceitos e da linguagem financeira. Bom, falamos um pouco do ambiente financeiro e agora vamos entrar no segundo ambiente da área financeira, que vamos chamar do ambiente econômico. Já no ambiente econômico, também traz alguns controles. Esses controles são controles diferentes do ambiente financeiro. No ambiente econômico, os principais controles são controle de todas as receitas e o controle de todas as despesas e custos. No final, também esse ambiente traz um relatório que chamamos de relatório de resultado, de apuração de resultados, e que oferece a informação se a empresa teve lucro ou prejuízo em um determinado período. É importante frisar que, neste ambiente econômico, o regime falado, a linguagem desse regime, desse ambiente, não é o mesmo do ambiente financeiro. No ambiente econômico, a linguagem falada é o regime de competência. E o que é o regime de competência? O regime de competência, vou dar um exemplo para ficar mais claro, a empresa tem uma conta a pagar com vencimento com 30 dias, um vencimento futuro. Ela lança esse documento a pagar no seu planejamento de pagamento. Porém, não houve uma saída efetiva de recursos, porque não houve um pagamento. Esse pagamento está apenas projetado, está programado, porém não foi efetivado. Quando isso acontece, estamos relacionando ao regime de competência, porque não houve uma saída imediata dos recursos. Ao mesmo tempo que está registrado, programado, não saiu recursos para esse pagamento. Então, estamos falando do regime de competência. Importante também que se entenda que neste ambiente é onde existe a apuração de lucro. Aí sim, a empresa vai ter uma informação se ela teve lucro ou prejuízo, que é diferente daquele outro resultado que nós falamos do ambiente financeiro, que apenas é um saldo financeiro. Não se confunde lucro com saldo financeiro. Então, esses dois resultados são diferentes, embora são importantes para a tomada de decisão, mas cada um em uma análise própria, com focos diferentes. Bem, para concluir, vamos então entender qual é o terceiro ambiente da área financeira. O terceiro ambiente da área financeira é o que conhecemos como o ambiente patrimonial. O ambiente patrimonial também traz no seu contorno alguns controles. Os controles básicos do ambiente patrimonial são todos os controles dos ativos e os controles dos passivos da empresa, para no final trazer um relatório chamado de balanço patrimonial, onde se oferece através desse relatório a informação do patrimônio líquido e a análise do avanço desse patrimônio líquido, se houve evolução ou não. Então, vejam que cada um dos ambientes tem controles diferentes, tem linguagens diferentes e tem relatórios diferentes para análises diferentes. Porém, os três ambientes se complementam para uma gestão eficaz da área financeira da empresa. O ambiente patrimonial traz também como linguagem o regime de competência. Portanto, se no ambiente financeiro se faz a análise
do fluxo de caixa, que pode ser um estudo de tudo que saiu, de tudo que entrou na empresa numa projeção futura ou passada. Se pode projetar um fluxo de caixa para 30 dias, para 60 dias, para 90 dias, ou também se pode analisar todas as contas, todas as saídas e entradas da empresa no período de 30 dias antes, 60 dias ou trimestralmente. Ou seja, essa análise ela pode ser tanto uma análise do passado como uma análise do futuro. Assim, o ambiente financeiro traz uma informação importante que está relacionada à liquidez da empresa, à sua capacidade de pagamento. E é importante não confundir esses conceitos, o dos ambientes do primeiro com o segundo, e com o segundo com o terceiro e vice-versa. Não se pode falar de entradas e saídas no ambiente econômico, porque no ambiente econômico o conceito já mudou. Estamos falando de receitas e de despesas e custos e lucro. Já no ambiente patrimonial, estamos falando de ativos e passivos. Então percebam que existe linguagem própria para cada ambiente. É importante entender isso para não confundir essas linguagens e esses conceitos na hora de fazer as nossas alimentações de sistemas. Porque quando lançamos um documento de maneira indevida no nosso sistema, as informações através de relatórios também vão ser equivocadas. E a análise vai ser uma tragédia. Ou seja, as informações não serão precisas e a empresa não terá a informação adequada para tomar uma boa decisão. Bom, vamos ficar por aqui, sabendo que a área financeira é mais abrangente do que se pode imaginar, porém ela tem os seus determinados ambientes falando um idioma próprio com seus controles próprios. Espero ter ajudado nesse conhecimento novo e vamos ter outros vídeos com outros temas a respeito da gestão empresarial. Sucesso, que Deus abençoe e tenha um bom êxito em seus negócios.